neste santo lugar de oração. Adore ao Senhor, irmãos. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Ixi, foi fraco, irmão. Vamos de novo. Quem está feliz com Jesus? Aê, maravilha. Estou muito feliz com Jesus também, de poder estar aqui com os irmãos adorando ao Senhor. Vamos orar. Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa também somos muito necessitados de oração. Pastor Pedro Camargo vai estar fazendo esta oração. Pedir mais um pouquinho de retorno aqui ao nosso irmão Mendes. Só um pouquinho, por favor. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a gloriosa paz de nosso querido amado Jesus Cristo também. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Salvador, querido amado Jesus Cristo. Eu venho te agradecer, Pai Celestial, essa rica oportunidade que nos concede durante esse dia, Pai Celestial, a qual nos guardasse, Pai Celestial, nos guiasse, nos conduzisse, Pai. E nesse momento glorioso, a qual chegamos aqui nesta noite, Pai, para prestar um culto de adoração e gratidão a Ti, Pai, por tudo que tem nos concedido, a Pai Celestial. Mas porventura, Pai Celestial, o meu irmão que não vai poder estar aqui nesta noite, que se encontra encamado, Pai Celestial, visita ele nesta noite, ó Pai. Se porventura, Pai Celestial, tiver irmão nesse momento caminhando para a Tua casa, traz debaixo das Tuas mãos protetoras, Pai, dá um culto de adoração, de louvor e gratidão, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, renovado, Pai Celestial, saindo daqui, Pai Celestial, Jesus, alegrando o nosso coração, porque a Tua palavra, Pai Celestial, é que nos renova, a Tua palavra, Pai Celestial, é que nos fortalece, porque a Tua palavra, Pai Celestial, é espiritual para a minha alma, é saúde, Pai Celestial, é espiritual para a nossa alma, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar a igreja do Senhor. Presbítero Dedé vai louvar a Deus com o hino de número 175 da nossa harpa cristã. 175. Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Vamos louvar com alegria, porque estamos louvando nesta noite. É para Deus, amém? Glórias a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sois remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, viveu unido, pois sois remido, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sois remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados,
purificado, desde valente e muito prudente, estais lavado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto. Aleluia, Deus. Vivi perdido, mas sois remido no nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Que coisa boa estarmos aqui, né, meus irmãos? Vamos louvar com mais um hino. Pastor Vicente, por favor, mais um hinos da harpa. Todos aqueles que têm a sua harpa. Vamos louvar, meus irmãos. Hinos congregacionais são muito bons. Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 196. Uma flor gloriosa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já achei uma flor gloriosa. Quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provada em celeste odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Pois zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor Hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Oh glória. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, por favor. Aleluias. Nós estamos estudando qual livro, meus irmãos?
E estamos em qual capítulo? Qual, meus irmãos? É o 4, meus irmãos. É a quarta-feira do nosso... Aleluia. Efésios capítulo 4, meus irmãos. Coisa gloriosa é estudarmos a palavra de forma sistemática, né, meus irmãos? Conseguimos ter uma... Foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com a de vez cometerem toda a impureza. Tá. Vamos ler até o número 21, meus irmãos, por favor. Vamos ler todos juntos o verso de número 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como esta verdade em Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar nesta oração. Oremos pelos irmãos que estão enfermos. Pastor Mário é muito necessitado da oração da igreja do Senhor. Mais alguém precisa de oração? Glória a Deus, eu e a minha casa. Os irmãos dirigentes e obreiros que estão chegando aí, talvez aqui já lotou, pode sentar aqui nessa fileira da frente aqui da nossa esquerda aqui, que temos espaço aqui para os irmãos. Pastor Carlos está aí, eu vi o pastor Walter também. Os irmãos venham em nome de Jesus. Pastor Joacir fazendo esta oração. Glória a Deus, logo após o departamento escalado, já vai engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Oremos ao Senhor. Eterno e bendito Deus, ainda, ó Pai, na Tua presença, estamos gratos, Senhor, por tudo quanto tem feito pelas nossas vidas.
Te agradecemos também, Senhor, por este momento que estamos aqui unidos, para junto, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Ó Pai Santo e Deus Celeste, vem abençoando o Senhor da glória, Pai querido, a cada um dos teus filhos que já se faz presente, aqueles que estão vindo, toma, Senhor, na tua mão. Deus Santo e Pai poderoso, que este culto, Senhor, seja mais um culto de bênção, um culto, Senhor, de cura, um culto, Senhor, de salvação, de libertação, um culto, ó Pai, onde o Senhor venha batizar no Espírito Santo, venha renovar, Senhor, a vida de cada um dos teus servos, falando, Senhor, conosco nesta noite, pelo poder da tua palavra. Deus amado e Pai querido, também, Senhor, te peço pela vida do pastor Mário, a qual, Senhor, se encontra enfermo. Toma, Senhor, teu filho nas tuas mãos, visita, cura. Visita também, Senhor, meu irmão, ó Pai, que está ali em Alagoas, internado também, Senhor, ser com ele. Pai Santo e Deus vivo, abençoa também, Senhor, a vida da esposa do meu cunhado, o irmão da Betânia, que faleceu no dia de hoje. Ó Pai querido e Deus amado, conforta todos os corações e seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, meus irmãos. Pastor Carlos, do Gaivota, pastor Samuel, tá aí também, que eu vi. Venham aqui para minha esquerda, aqui tem lugar para vocês, viu?
Aleluia! Quem veio adorar ao Senhor nessa noite? Aleluia! Adore que o Senhor resolve o teu problema. Adore que enquanto você adora, o Senhor vira o teu cativeiro. Aleluia! Meus irmãos, nossos irmãos da Chácara das Tâmaras já vão estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Nosso irmão Kaique está ali à frente daquele trabalho. E estamos ali engrandecendo ao Senhor o número de irmãos que tem aí se esforçado para ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Nossos irmãos da Chácara das Tâmaras, não sei se os irmãos do Coronel estão aí, pastor Farne está ali, depois dá uma posição aqui, em nome de Jesus, que hoje também é a cooperação do Jardim Coronel e Chácara das Tâmaras. A igreja do Chácara das Tâmaras sauda a todos com a paz do Senhor. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero me oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor
Glória a Deus. É só adoração hoje, né, meus irmãos? Aleluia. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir aqui com muita alegria o nosso querido pastor Valdemar falar acerca das contribuições. Logo após, nós queremos ouvir os irmãos da congregação do Jardim Coronel. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Obrigado, irmão. Todo arrabado ali. Traduzido, muito obrigado, Senhor. Na calma, sem pressa. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda que está de pé, ó Pai, e nós estamos clamando a Ti nesse momento, te agradecendo primeiramente por estar aqui na Tua casa. Os Teus filhos vão contribuir, Pai. Abençoa cada um pelo Teu poder, pela Tua graça. Isso nós lhe pedimos e te agradecemos, não só agora, mas hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, glória pastor. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, podemos assentar. Os irmãos do Jardim Coronel, venham aqui à frente, por favor. Nós vamos servir ao Senhor agora com as ofertas, com os dízimos. Sabemos que é uma prática que agrada a Deus pela fidelidade, por demonstrarmos quanto o Senhor é fiel na nossa vida e não tem deixado faltar. Meus irmãos, apresentar aqui também com alegria o pastor Francisco Laércio da Silva. Fique de pé, por favor. Nosso irmão é ali do nosso Belém, do Belenzinho, e é pastor e está nos visitando aqui nesta noite. Você faz acompanhado? Missionária? E a sua esposa, missionária Lucicleide, cadê a nossa irmã? Está com o seu marido. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nossos irmãos são bem-vindos em nosso meio. Como é que vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de... Glória a Deus. A irmã Alda, dá um abraço aí na nossa amada irmã. E um obreiro abraça aqui o nosso pastor. Em nome de Jesus. Também apresentar, pastor Sullivan deu uma saída, mas daqui a pouco nós vamos apresentar. Vamos ouvir nossos irmãos ali do Coronel. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei.
adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir canção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Glória a Deus. Irmãos, ficamos de pé. Pastor Farney vai fazer essa oração aqui. Nós já vamos orar. Nosso irmão, pastor Sullivan, está vindo ali da nossa cidade de Cajati. Ontem esteve ministrando na cidade de Mongaguá e vai ministrar agora a preciosa palavra de Deus aqui, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Nosso irmão é bem-vindo em nosso meio. Digam amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, levantamos nossas mãos e oramos a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, ó Deus, obrigado, ó Pai querido, por estarmos na Tua casa nesta noite, Senhor. Já temos contribuído nesta noite, ó Pai amado, aleluia, Senhor, com os nossos glória, com os nossos aleluia, Pai amado. Já temos ouvido a Tua voz através dos louvores, meu Deus e meu Pai querido. O melhor vem agora, que é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar o Teu Filho nesta noite, meu Deus e meu Pai amado. O pastor, Deus, ó Pai querido, vai nos trazer a mensagem nesta noite aos nossos corações, ó Pai querido. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco nesta noite, ó Pai querido, porque estamos desejosos de ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nosso irmão vai estar ministrando a palavra de Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Podeis assentar, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe ao nosso pastor Felipe Lopes sempre pela deferência, pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho da amizade. E louvo a Deus pela vida do servo do Senhor. Que Deus abençoe ele sempre aqui nesta cidade. E também a sua amada esposa e a sua família,
essa família aí, que é uma família maravilhosa. Eu sou suspeito para falar porque eu convivi 5 anos, mas temos todo o carinho especial ao pastor Felipe e assim também, bem como a sua família. Cumprimentando aqui o nosso querido pastor Felipe Lopes, faz-se estendido também os meus cumprimentos, minhas continências aos obreiros dessa amada igreja, todos os amados irmãos que sempre têm me recepcionado aqui com carinho, e para mim é uma honra poder estar aqui. O Assunção está aí, né, Assunção? Glória a Deus. Você é meu amigo. Deus te abençoe. Meus irmãos, trago aqui a saudação do meu pastor setorial, pastor Tiago Ribeiro, que está na direção agora do setor de Itanhaém. Aliás, eu tô me sentindo, já estou fazendo parte daqui, de Cajati, irmãos. É que eu venho tanto aqui, né, que eu já acabei... Eu sou daqui, né, na verdade, né? Eu me criei na cidade de Itanhaém. Mas os irmãos disseram até glória a Deus aí, né? Amém. Meus irmãos, nós já lemos o texto sagrado, foi lido, Efésios capítulo de número 4. Então, não há necessidade de nós fazermos novamente a leitura para a gente ganhar mais tempo. Hoje nós estamos seguindo a série de estudos, e ensino é diferente de pregação. Apesar que Jesus ele pregava ensinando e ensinava pregando. É um dom que Deus deu ao pastor Felipe, e é um dom que Deus ele dá a todos aqueles que se disponibilizam a buscar conhecimento, estudar, meditar, se preparar para este grande desafio de ensinar a igreja a palavra de Deus. Então, nesse capítulo de número 4 de Efésios, eu quero tratar sobre o assunto da unidade relacional e doutrinária do corpo de Cristo. Então, nesse capítulo de número 4, Paulo ele vai tratar com a igreja sobre a unidade relacional e doutrinária do corpo de Cristo. Como é que deve ser o comportamento de todos aqueles que se dizem crentes, cristãos em Jesus Cristo. Então, antes da gente entrar aqui, propriamente dito, na mensagem, eu quero trazer aqui um panorama que eu tenho certeza que já foi trazido aqui, já foi alumiado pelo pastor Felipe. E a minha reflexão nessa noite aqui, aliás, a minha teologia, ela é uma teologia reflexiva. Então vamos trabalhar no campo dessa reflexão, antes de falar aqui, de entrar no texto, de entrar no contexto daquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Eu preciso dar um breve panorama histórico, né? É importante, antes de entrarmos na exposição desse texto, trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre a fundação desta igreja na cidade de Éfeso. Paulo aqui, na terceira viagem missionária, ele se concentra 3 anos nessa cidade. Ele tinha saído ali de Corinto, que era a capital da província da Caia, e agora ele se desloca para essa cidade, que era a cidade que estava na capital da Ásia Menor. Uma grande cidade, tinha aproximadamente mais de 300 mil habitantes. Então não era qualquer cidade, era uma cidade com uma população numerosa. Éfeso era uma das cidades mais estratégicas da Ásia Menor, ou daquele mundo de então. Era o corredor do mundo. A Ásia Menor, Éfeso, fazia parte de um dos corredores do mundo, né? Nessa cidade aqui havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por exemplo, havia ali o templo de Diana, conhecido como a deusa dos Efésios. E esse templo, ele era uma coisa muito exuberante, muito bela. Era a mais requintada igreja que existia ali, mais luxuosa que tinha naquela região toda. E o que acontece? A cidade, ela embora sendo gigantesca, a economia dessa cidade, ela girava em torno desse templo. Então eles tornaram esse templo aqui
um meio de comercializar. E através dessa fé alheia ali, eles comercializavam, e caravanas vinham do mundo inteiro para visitar esse lugar. Como diríamos aqui, um ponto turístico religioso se tornou ali esse templo. O próprio nicho do templo viraram souvenirs e aqueciam o comércio da cidade. O que é um nicho? O nicho é uma reentrância na parede onde se colocava ali imagem ou estátuas. Era chamado de nicho. Éfeso, além de ser uma cidade idólatra, era uma cidade marcada também pela feitiçaria, e o ocultismo religioso imperava na cidade de Éfeso. Mas isso não era problema, porque o próprio Paulo teve experiências em alguns lugares em que ele trilhou, por ele ser um dos maiores bandeirantes do evangelho, um dos maiores missionários, plantadores de igreja. Ele não só plantava as igrejas, como também ele dava a doutrina dessa igreja, ele ensinava essa igreja. E a igreja ali nessa região, quando Paulo em algumas regiões plantou essas igrejas, ele já tinha muitas experiências em relação às doutrinas contrárias à palavra de Deus, ao evangelho de Jesus Cristo. E para alguns pode até ser um empecilho, e é um grande empecilho e um grande desafio. Uma igreja plantada aonde há um espírito de ocultismo, aonde há feitiçaria, né? Cidade marcada por feitiçaria, requer da igreja uma proximidade com Deus maior. E é por isso que quando nós identificamos a região em que nós estamos inseridos para pregar o evangelho, e nós notamos que existem segmentos religiosos de idolatria, de feitiçaria, marcado por essas práticas religiosas macabras, nós temos que dobrar a nossa vigilância, nós temos que dobrar a nossa oração, nós temos que dobrar a nossa comunhão com Deus mais e mais, para que a gente não seja pego de surpresa. Então Paulo ele sabia o terreno que ele estava pisando, porque ele mesmo faz uma declaração: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto maior o desafio, irmão, que você está inserido para enfrentar, quanto maior o desafio, maior a presença de Deus. Quanto maior o desafio do departamento que você assume, todo arrebentado às vezes, maior é a glória de Deus, que Deus vai manifestar na sua vida, porque Deus ele não vai te colocar em lugares que aparentemente são lugares expansivos, são lugares de prosperidade, são lugares onde você não vai ter nenhum esforço. Deus ele conta com homens e mulheres quando ele coloca em lugares às vezes árido, lugares às vezes escasso, lugares às vezes aonde você não vê condições de crescimento. Só há muitas vezes rebelião, só há muitas vezes divisão, e você até diz: Senhor, foi exatamente aqui que o Senhor me colocou. Será que este é o projeto de Deus? Sim, Deus ele não erra. Deus ele sabe exatamente onde ele te coloca, e ele te colocou exatamente nesse lugar para você provar o seu valor, para você provar a sua chamada em Deus. Deus ele quer que você prove a sua capacidade, transforme o lugar onde você está. E Paulo ele teve essa experiência, porque é muito fácil, irmão. Tem obreiros muitas vezes que querem assumir uma congregação cheia, com um relatório abastado, robusto. É muito fácil fazer missões na beira da praia, é muito fácil. Mas quando você é enviado na congregação que está goteirando, na congregação que às vezes não tem nem água na descarga
como nós estamos lá numa congregação no meio do mato auxiliando, irmão. Ali não vai os almofadinha que só querem altar, que só querem púlpito, que só querem oportunidade. Tem gente que não tem hombridade, tem gente que diz: pastor, estamos junto, mas na hora de orar, de buscar, ele não vem. Ele só aparece quando está faltando 5 minutos para começar o culto. Ele chega, sai de dentro do carro, todo pomposo e vem. Irmãos, Deus quer que você prove o seu valor, que você transforme o ambiente. Aonde quer que você vá, você tem que fazer a luz do evangelho brilhar. Transforme o ambiente onde você está. O que mais impressiona aqui, meus irmãos, é que talvez em nenhuma outra cidade vemos a marca do poder do evangelho do que na cidade de Éfeso. Com todas as dificuldades espirituais, com todas as intempéries espirituais, com todos os percalços existenciais e circunstanciais, com todos os encalacramentos que ali poderia existir nessa cidade, contudo Paulo, sem os aparatos que nós temos hoje, nós estamos vivendo aqui bonança, irmão. Nós temos aí transmissão de live para que pessoas sejam alcançadas. Nós temos auxílio de muitos obreiros. Ó, que maravilha, esse altar florido aqui. Nós temos o auxílio de uma igreja obediente. É muito fácil, mas nós vamos discorrer aqui, irmãos, e entender por que é que Paulo, ele traz essa questão da questão da unidade relacional e doutrinária. E mesmo Paulo, sem esses recursos, como eu disse aqui, que nós temos todos esses aparatos para nos ajudar aqui, para nos auxiliar na propagação do evangelho, mesmo Paulo não tendo esses aparatos para ajudá-lo, durante 3 anos ele impactou essa cidade de mais de 300 mil habitantes, de mais de 300 mil habitantes. Por quê? Porque Paulo estava totalmente na dependência de Deus e de Jesus Cristo. Quando você está na dependência do seu Deus, não há intempérie, não há perseguição, não há embaraço, não há divisão que faça você parar a tua chamada. Você vai cumprir o chamado de Deus. Então, em primeiro lugar aqui, irmãos, ele conseguiu aqui, irmãos, sem esses aparatos, Paulo conseguiu desarticular e colapsar essa venda dos nichos, a venda da religiosidade, a exploração da fé alheia. Paulo sem nenhum aparato, Paulo sem nenhum desses recursos para o auxiliar, ele conseguiu desarticular e colapsar, irmãos, essa venda da fé alheia. Segundo lugar, ele também sem esses aparatos, esses auxílios, ele conseguiu colapsar o ocultismo. As pessoas iam se convertendo do ocultismo e queimando em praça pública esses livros de magia que eles adquiriam. Terceiro lugar, as pessoas convencidas do pecado, elas vinham denunciando publicamente as suas obras. Quarto lugar, em Atos 19 diz que a palavra de Deus permanecia em Éfeso. Permanecia em Éfeso, com toda a intempérie, com toda a dificuldade espiritual, com toda a dificuldade material, a palavra de Deus permanecia em Éfeso. Quando você está na palavra, Deus, ele sustenta a tua vida. Não vai faltar nada para a igreja, não vai faltar nada para a congregação, não vai faltar nada para a sua família, porque a palavra de Deus, ela permanecia em Éfeso. Por ser uma cidade estratégica, a cidade de Éfeso, Paulo, através da igreja, ele começa a plantar igreja em vários pontos da cidade. Ele planta igrejas, por exemplo, em Esmirna. Ele planta igreja em Pérgamo.
Ele planta igreja em Tiatira, ele planta igrejas em Sardes, ele planta igreja em Filadélfia, ele planta igreja em Laodiceia, ele planta igreja em Herápolis e ele planta igreja em Colossos. Qual é a sua dificuldade para você fazer a obra de Deus? Paulo está demonstrando aqui que é possível, em meio a toda a diversidade da vida, em meio a toda a intempérie espiritual, é possível fazer a obra de Deus, é possível crescer no Evangelho, é possível crescer em Deus nós estamos resolvidos, e em Deus, irmãos, não há dificuldade, porque Ele está no barco, não há dificuldade, Ele está na tua casa, não há dificuldade, Ele está nesta igreja. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a problemática que você está enfrentando nessa noite? Paulo está dando uma lição. Ele estava totalmente dependente de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele só tinha uma disposição, e é essa disposição que Deus ele requer de cada um de nós. Não é só daqueles que aqui estão em cima do altar, mas de todos aqueles que se pretendem discípulos de Jesus. Ele quer somente uma atitude sua, e o demais, pastor, o demais ele fará, o demais ele vai acrescentar, o demais ele vai multiplicar. Ele é que vai fazer florescer. Só lance a semente, só pregue o Evangelho e ele vai dar o resultado. Oh, aleluia. Ele plantou aqui, irmão, Deus usou ele de tal maneira que a igreja de Éfeso passa a ser uma igreja estratégica no Novo Testamento. Foi a partir de Éfeso. Talvez Paulo não tivesse se encontrado quando ele foi chamado. Paulo, ele era um homem visionário. Paulo, ele era erudito. Paulo, ele era poliglota, tinha dupla cidadania. Ele tinha 2 nomes, o nome judeu e o nome romano, Saulo e Paulo. Ele ganha esse nome porque o pai dele, ele era romano. Então Paulo, ele com todas essas dificuldades, porque quando Jesus chama ele para o Evangelho, Paulo era um touro bravo. Paulo, ele era criado aos pés de Gamaliel, um mestre da palavra de Deus. E Paulo aprendeu desde cedo os caminhos do Senhor, as leis do Senhor, porque com 4 anos de idade, ele já decorava a Torá, e ele já falava a Torá oralmente, decorava, e ele fazia a exposição com 4 anos de idade, irmão. Hoje tem gente que, em vez de dar uma Bíblia, ensinar o filho a ler, a meditar, a se educar no Evangelho, eu vejo em muitas igrejas, a igreja ali, o culto ali, e a criança ali brincando de celular. Irmão, isso é a pior coisa que você está fazendo, esse é o pior mal que você está fazendo. Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas é melhor ele estar aí com o celular do que estar lá no mundo. Irmão, eu diria melhor, é melhor ele estar lá no mundo, pregando o Evangelho, sendo luz da terra, sendo sal da terra e luz do mundo, do que você está matando seu filho no quarto da casa dele. Aleluia. Paulo, com 4 anos de idade, ele já pronunciava a Torá oralmente, tinha conhecimento, mas ele tinha um zelo pela palavra de Deus sem conhecimento, porque Paulo conhecia muito a palavra de Deus, mas na aplicação ele deixava a desejar. Ele pediu cartas, procurações do Sinédrio para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. Ele entrava nas sinagogas, ele entrava nas casas de crente, arrastava aquelas pessoas pelo cabelo, pelo escalpo, e aquelas crianças ali presenciava o assassinato de seus pais pela mão de Saulo. Aí Jesus disse, é desse touro bravo que eu quero. Você diz assim, pastor, está difícil, o meu filho eu oro, mas ele é muito bravo, ele é um touro bravo. Pois é desse touro bravo que Jesus ele precisa, é desse touro bravo que Deus ele vai amansar para pregar o Evangelho. E Paulo diz, olha, duro Paulo é recalcitrar contra os aguilhões, porque Paulo era um touro bravo. O que era o aguilhão?
O aguilhão é aquela lança com ponta de ferro, e aquela lança, quando o touro estava bravo, precisava de 4 aguilhão daquele para ferroar o touro, para tentar acalmar o touro, para derrubar o touro no chão. Quando Paulo está a caminho de Damasco, o touro bravo que estava indo para derrubar a igreja, para destruir a igreja, ele tem um encontro com Jesus. Jesus dá um safanão em Saulo, ele cai no chão, e a voz de Saulo: Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é tu, Senhor? Eu sou Deus, eu sou Jesus que você aprendeu na Torá, eu sou Jesus que você aprendeu na palavra, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí talvez Paulo dissesse: mas eu não te conheço, eu sei quem eu persigo crente doido, eu persigo crente pentecostal, eu persigo cristão, eu não te conheço. Ele diz: quando você persegue a minha igreja, é a mim que você está perseguindo. Quando você maltrata um dos meus pequeninos, é a mim que você está maltratando. E Deus, ele agora amansa a fera, e é desses que Deus ele precisa. São esses que Deus vai usar no evangelho, irmão. Deus não usa covarde no evangelho, porque covarde, ele diz: Josué, não seja covarde. Eu não uso covarde. Eu não uso pessoas que ficam dando desculpa. Eu não uso pessoas que dão desculpas. Isso aí ele descarta, irmão. Quem dá desculpa, ele descarta. Ele quer corajosos, e é por isso que você está aqui. Oh, glória! Glória! É a partir dessa cidade de Éfeso que João vai escrever o seu evangelho e as suas 3 epístolas. Timóteo foi pastor aqui na igreja de Éfeso. Ele foi sucessor de Paulo. Paulo, ele teve Timóteo, irmãos. Ele educou Timóteo nas sagradas escrituras. Timóteo não estava com Paulo somente nos tempos de bonança. Timóteo estava com Paulo quando Paulo também estava preso. Ele auxiliou Paulo nas suas prisões. Esse é o verdadeiro discípulo. Não é aquele que se aproveita da oportunidade e quando vem um tempo ruim abandona a congregação. Quando vem um tempo ruim abandona o pastor. Deixa o pastor a ver navios, deixa o pastor sozinho, deixa o companheiro sozinho, deixa a líder sozinho. Não, Deus, ele quer pessoas assim. Paulo, ele discipulou, ele orientou Timóteo. E essa orientação, irmãos, de Paulo, não era só no culto de ensino falar, era andar junto. Isso é o maior ensinamento, é esse. É você andar junto com o discípulo. É você caminhar junto, porque quando você está caminhando junto, Paulo trouxe Timóteo para perto de si. A igreja não aceitava Timóteo, porque era jovem, mas aí Paulo entra em defesa de Timóteo, dizendo: olha, ele pode até ser jovem, ele pode até ter aparentemente imaturidade, mas ele serviu no evangelho comigo, não só no tempo da bonança, mas também nas minhas prisões. Eu estou dizendo que eu trouxe Timóteo para perto de mim. Timóteo andou comigo, Timóteo foi orientado, Timóteo ele teve aprendizado, e agora Timóteo ele tem um lastro de vida. E a experiência de Timóteo, não olhe para a aparência dele, não olhe para aquilo que a gente julga de incapacidade e imaturidade, porque ele não foi criado aos pés do YouTube, da rede social. Ele não forjou o seu ministério assistindo vídeo, porque tem um monte de gente aí, irmão, que não quer passar na prova. E Paulo disse: estes primeiros sejam provados e depois eles sirvam. Só vai servir depois de ser provado. Só vai servir depois de ser provado, irmãos. Esse é o critério. Não é a aparência que diz, mas é o lastro de vida, é o aprendizado. Mais tarde, irmãos, o apóstolo João vai cuidar da igreja em Éfeso e cuidar de Maria, mãe de Jesus, na velhice dele, lá em Éfeso. Olha que lindo, né? Lembra o João que estava ali com Jesus, Jesus sendo crucificado, a mãe de Jesus aos pés da cruz, os discípulos.
Jesus olha para a mãe dele e diz: eis aí o teu filho, João. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Cuide dela. Olha o cuidado do filho morrendo, irmão. O cuidado que ele tinha, irmãos. Evangelho é família. Evangelho é família, irmão. Isso aqui é uma família. Evangelho é família. Nós temos que parar com esse negócio de tribo. Evangelho não é tribo. Evangelho é família. Evangelho é família. Evangelho é você sair do seu comodismo para ajudar aquele que está necessitado. Evangelho é nós sermos banhados com a graça de Deus. E a graça de Deus é Deus não dar aquilo que nós merecíamos, mas Ele deu um exemplo da disponibilidade de Jesus dizer: eu vou cumprir aquilo que você é incapaz de cumprir, vou te dar o que você não merece, mas que você também faça isso com aquele que é desvalido. Evangelho é família. Evangelho é família. Evangelho é cuidar um dos outros. Evangelho é suportar a fraqueza dos mais fracos e tomar os mais fracos como superiores a nós. Você tem que considerar o teu irmão superior a você. Não se ache melhor do que ninguém. Não se ache melhor do que ninguém só porque você foi criado em contextos diferenciados, em berço de ouro. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Evangelho é família. Evangelho é você sair do teu sofrimento, da tua fossa e estender a mão para o teu irmão. Isso é lindo. Isto é o Evangelho. Enfim, esse é um breve panorama, irmãos. Esse é um breve panorama histórico de Éfeso. E é a partir da igreja de Éfeso que Paulo ele estabelece um marco doutrinário da igreja de Corinto em relação à unidade. Aí você está falando assim, mas você não está falando da igreja de Éfeso? Sim, Paulo plantou Corinto, a igreja de Corinto. Ele permaneceu 3 anos. Ele teve algumas experiências ali, discipulou homens para cuidar da igreja. Mas foi a partir de Éfeso, da experiência que ele teve em Éfeso, as experiências como pastor ali na cidade de Éfeso, foi desse momento que Paulo, nesse período, que Paulo ele estabelece o marco doutrinário da igreja de Corinto, a partir de Éfeso. Ele plantou a igreja de Corinto, ele sai depois de 3 anos, ele planta a igreja em Éfeso, e as experiências que ele teve em Éfeso, quando ele soube que a igreja de Corinto estava vivendo uma rebelião. A igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos, que eu vou dizer aqui para vocês. É a partir quando Paulo ele recebe a notícia que a igreja que ele havia plantado estava dividida em 4 grupos. Pela experiência da igreja de Éfeso, ele começa agora a estabelecer o marco doutrinário da igreja em Corinto. Ele usa o modelo da unidade da igreja em Éfeso que ele estabeleceu como premissa para estabelecer a ordem doutrinária em Corinto. Paulo foi quem fundou essa igreja em Corinto. Paulo foi quem estabeleceu a liderança dessa igreja em Corinto e essa grande missão em Corinto. Ele havia passado ali 3 anos e a igreja estava dividida nesses 4 grupos. Quais são esses 4 grupos? O primeiro grupo que ali estava era o grupo que se formou em torno de personalidades, Paulo e Apolo. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Quem era Apolo, irmão? Vamos fazer aqui uma ilustração. Paulo, irmãos, ele aparentemente, fisicamente, não era um homem bonito. Paulo, ele era um homem que ele mancava de uma perna. Paulo era calvo, era careca. E Paulo, ele tinha uma debilidade ocular. Então ele era meio caolho, tinha deficiência. Por isso que alguma das suas cartas, quando ele escreve, ele dita e tem um escrevente, por exemplo, o Tércio, para escrever para ele. Ele ditava a carta, recebia a revelação de Jesus Cristo, mas ele tinha dificuldade em escrever. Ele chamava um escrevente para auxiliar. Então,
Quem era Paulo? Era esse homem, aparentemente, irmãos, era um homem bonito por dentro. Por quê? Porque Paulo, ele tinha pontos difíceis nas suas cartas, e até os outros apóstolos não entendiam, mas era o propósito de Deus. Então, aparentemente, algumas pessoas gostavam do estilo de Paulo, de ensino, de doutrina, de articulação doutrinária, e também articulação literária de Paulo. Quem era Apolo? Apolo, sim, irmãos, era um homem zarrão, bonito, talvez um homem de 2 metros de altura, olhos verdes, era belo, até recebeu o nome de um deus, né, do panteão. Apolo era um homem que fazia jus ao nome, e as pessoas gostavam, porque também Apolo era eloquente na palavra. A palavra de Apolo também era rebuscada, a palavra de Apolo também era recheada de espírito e de vida, e a igreja se dividiu em torno de personalidade. Aí fica essa disputa, às vezes tem no nosso meio, olha, eu gosto mais, se for o pastor que vai ensinar eu vou, mas se for o segundo pastor, ou o pastor ali do Amazonas, não vou não, eu não vou. Aí fica fazendo o quê? Eles ficam dividindo a igreja, uns que ficam apenas adorando personalidade. E aí Paulo e Apolo foi quem estabeleceu a organização dos ministérios em Corinto. O segundo grupo era chamado o grupo de Cristo, que diziam que eles não eram seguidores de homens, contrariando a autoridade de Paulo como pastor da igreja. Você já viu gente assim? Eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Tem gente assim. Quando você pensa assim, irmãos, você está contrariando a autoridade espiritual, porque a Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja. Ele não deu igreja para pastores, mas Ele deu pastores à igreja, para apacentar a igreja. E a palavra do Senhor diz que são os pastores que cuidam e velam pelas vossas almas, como quem terá que apresentar. Sabia que você não vai se apresentar sozinho lá? É o pastor que vai apresentar a igreja. Está aqui, Senhor, a igreja que o Senhor me confiou. Eu tentei, Senhor, eu tentei ensinar muitos. Teve muitos que eram rebeldes. Mesmo assim, eu com amor eterno ali, como o amor de Deus, tentei ganhar essas pessoas. Eu fiz de tudo. Algumas ovelhas se perderam, mas não foi culpa da igreja, não foi culpa da liderança. A liderança pregava o verdadeiro evangelho, a liderança evangelizava, a liderança convidava, a liderança apacentava, a liderança ia atrás, a liderança levantava, a liderança ia lá e passava o óleo, a liderança colocava o curativo. Alguns se perderam. Aí Jesus disse: calma, agora vai ter o julgamento, irmão, que nós vamos se apresentar lá para que a gente vamos ter que reaver, irmão, as nossas ações. E aí essa igreja cresce em torno de personalidade. E esse segundo grupo aqui era o grupo daqueles que eles não aceitavam a autoridade pastoral de Paulo. Aquelas pessoas que não tinham compromisso nenhum, irmão, com a igreja. Você conhece gente assim? Esse grupo aqui, ó, praticamente chutou na lata do lixo todas as doutrinas de Paulo. Todas as doutrinas de Paulo. Chutou com essa atitude. O terceiro grupo, eles criaram um problema doutrinário. Que problema era esse? Esse grupo, eles não aceitavam a ressurreição de Cristo, dos mortos, aliás. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Esse grupo, eles criam um problema de ordem doutrinária na igreja, né? Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E Paulo, ele deixa bem delimitado em Corinto sobre essa questão. E o quarto e último grupo, eles criaram problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã. Capítulo 10 e versículo 28 de 1 Coríntios. Será que eu posso comer carne sacrificada aos ídolos? E aí Paulo dá o parecer dele. Paulo dá um parecer. Por quê, irmãos? Quando havia festas ali, as igrejas ali recebiam doações de carne do açougue. E essas carnes eram sacrificadas aos ídolos. E quando passava-se aquele evento pagão,
as carnes que sobravam eram devolvidas ao mercado. E aí criou-se essa grande questão aqui, doutrinária, sobre a liberdade cristã. Eu como ou não como? É pecado comer ou não é pecado? Paulo dá o parecer dizendo, olha, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Porque uma vez quando você consagra, irmãos, você ora, e você tem uma mente já liberta em Cristo, o próprio Jesus disse, se você tomar alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Mas por causa dos crentes mais fracos, porque na igreja tem aqueles que são fortes. Quem são os fortes? Aquele que para ele não é pecado, irmãos, porque ele já está com uma fé consolidada no Evangelho. Aí Paulo diz, ó, esses que são mais fortes, respeitem a fé daqueles que são mais fracos. Se para eles é pecado, não coma perto deles. Se para eles é pecado. Então Paulo ele trata essa questão doutrinária aqui, estabelece. Agora aqui em Efésios capítulo 4, Paulo ele vai tratar da unidade relacional e doutrinária. A ênfase de Paulo aqui nesse capítulo trata acerca da unidade da igreja. E eu tenho certeza que esse é o assunto e muitos outros assuntos que o pastor está tratando nessa série. Nos versos de 1 a 3, nós iremos aprender acerca da unidade relacional que Paulo estabelece ali na igreja de Éfeso. Unidade relacional é aquela unidade que se espera de todos os crentes que vivem em comunidade. Essa unidade relacional é uma unidade que se espera de todos os crentes que vivem em comunidade. A palavra comunidade quer dizer que vem de comum acordo. Isso aqui é uma comunidade de fé, que nós estamos exercendo a nossa espiritualidade. Então, se nós vivemos em uma comunidade de fé, nós precisamos entender a unidade relacional. Aí fala do relacionamento que nós temos que desenvolver com o nosso irmão. E aí Paulo ele trata muito bem isso. Nós vimos que para essa manutenção da unidade relacional, é preciso que os que participam dessa comunidade batalhem para que em suas vidas estejam presentes características ou atitudes tais como humildade, mansidão, paciência e amor. Diga humildade, mansidão, paciência e amor. Por quê? Todas essas atitudes aqui foram encontradas em nosso Senhor Jesus Cristo no fruto do Espírito. Todas as cartas do apóstolo Paulo possuem um grande equilíbrio entre doutrina e vida. Tem que haver esse paralelo entre doutrina e vida, entre doutrina e viver o que se prega, pregar e viver o que se prega, viver para pregar o evangelho. É isto. Entre ensino e prática, nessa carta aqui, não é diferente. A metodologia de Paulo, nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele tratou da doutrina, ou seja, da nossa riqueza em Cristo. Agora nesses 3 capítulos, últimos aqui, 4, 5 e 6, Paulo não vai tratar mais de doutrina. Ele vai tratar agora do dever, irmãos, porque tem uma hora que nós temos que aprender, mas também tem uma hora do dever que nós temos que entender que nós temos esse dever. Nós temos no Evangelho direitos e deveres. Nós temos o direito do quê? De vida eterna, de amor, de misericórdia, de justificação de Deus, aquilo que nós éramos incapazes de realizar. Pela sua misericórdia e sua graça Ele faz por nós. Isso é um direito que Ele conquistou por nós na cruz, porque éramos incapazes. Mas também nós temos os nossos deveres como cristãos.
Quem acha que o dever de exercer a espiritualidade é somente daqueles, não, eu preciso, pastor, ser chamado primeiro. O pastor precisa me consagrar, jogar o óleo em mim, aí sim eu vou estar habilitado. Não, Senhor. Você também tem o dever. Qual é o teu dever? O dever de amar, o dever de compreender, o dever de levantar aquele que está caído, o dever de compreender aquele que ninguém compreende, que está atravessando dificuldade, irmãos. Isso é evangelho. É pôr em prática a doutrina e a vida. É fazer uma junção, fazer um paralelo entre o ensino e a prática daquilo que se ensina. É isso que Paulo estabelece aqui. Quais são as nossas responsabilidades em Cristo? Já que a palavra-chave aqui é andar, já que recebemos a graça de Deus, já que nós estávamos mortos e recebemos vida de Jesus, já que éramos escravos da carne, do mundo, do diabo, e nós fomos libertados, já que andávamos divididos e inimizados uns com os outros, e pela morte de Cristo, o muro da inimizade, ele foi quebrado, e fomos aproximados e reconciliados uns com os outros, e ambos com Deus. Agora precisamos andar de modo digno da nossa vocação. Você precisa, eu preciso andar de modo digno da nossa vocação. Qual é essa vocação, pastor, que Paulo está dizendo aqui? Qual é essa vocação que Paulo está se referindo aqui? Ele não está se referindo de vocação, porque você possui dons para exercer ministério. Não é essa vocação. Ele está falando da vocação da salvação. Da vocação da salvação. Nessa sessão do capítulo 3 a 6, Paulo, ele volta-se da exposição para a exortação daquilo que Deus ele fez por nós, para aquilo que nós devemos ser e fazer para Deus, entendeu? Paulo, ele sai agora da exposição da palavra para a exortação daquilo que Deus ele fez por nós, para aquilo que nós devemos fazer para Deus. O que é que Deus ele fez para você? Reverbere para Deus aquilo que ele fez para você. A maior forma de gratidão e reconhecimento humano é quando nós reconhecemos que éramos incapazes de nos salvarmos, de nos justificarmos. O que nós temos que entender agora é reconhecer e reproduzir o bem que Deus ele fez por nós, nós fazermos para Deus. Como é que a gente faz o bem para Deus? Amando os nossos irmãos, amando a obra do Senhor, amando a igreja do Senhor Jesus Cristo, amando aqueles que Deus chamou para a salvação. É isto que Paulo está ensinando aqui. Paulo ensinou e orou pela igreja. Agora Paulo exorta a igreja. Vejamos aqui agora que a instrução, a intercessão e a exortação precisam sempre caminhar juntas na vida cristã. Sabia disso? Nós vemos aqui, irmãos, através de Paulo, que a instrução, a intercessão e a exortação precisa sempre caminhar juntos na vida cristã. E a igreja cresce assim, irmãos, sendo exortada. Que culto, irmãos, eu parabenizo a igreja de Itanhaém. Culto de ensino hoje, irmão, muitas igrejas estão esvaziadas, porque os homens agora estão dizendo assim, não, nós temos que aplicar a metodologia da outra igreja lá, porque está dando certo lá, colocar um tambor de ferro aqui no lugar do púlpito. Os pastores agora têm que andar de tênis em cima do altar, de camisinha apertada, baby look, e agora nós temos que fazer porque lá está dando certo, irmão. Deus deu uma identidade para a igreja Assembleia de Deus do Belém, e a igreja tem 114 anos, não precisou crescer
pelos meandros dos modismos dos mundos. Ele cresceu pela palavra. É pela palavra que você vai crescer. Não tem outra, não tem outro artifício, não tem outra fórmula. O segredo para o crescimento é palavra, é palavra, é palavra. Coma a palavra, beba a palavra, se banhe na palavra, se encha da palavra, coma a palavra de Deus. Deixa Deus te alimentar. É através da palavra que você vai sobreviver. E aí Paulo ele começa a dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modos dignos da vossa vocação, com que fostes chamados. Então, meus irmãos, essa é a unidade relacional. Da outra vez eu venho aqui, já vamos encerrar aqui, para falar sobre a unidade doutrinária. E aí na unidade doutrinária eu ia entrar numa questão muito importante sobre os ministérios. Os ministérios que Paulo estabelece ali, que foram dados por Jesus. Mas não temos mais tempo. Quantos comeram essa palavra nessa noite? Bota para quebrar aí, meu irmão. Bota para quebrar esse negócio aí. Vamos se colocar de pé, irmão. Quebrar sim, não vai quebrar não a guitarra não. Glória, força de expressão. Então hoje nós ficamos, irmão, um pouco daquilo que é a unidade relacional. Como nós temos que viver. Dá um lá maior. E eu gostaria, se você puder ajudar, ajuda aí as cantoras. Glória a Deus. Cadê o baterista? O baterista. O baterista está de... Olha lá, está lá. Hoje nós aprendemos como é que nós temos que lidar, irmãos, uns com os outros. Você sabia que cada pessoa é uma terra sagrada de Deus? Diga assim: eu sou terra sagrada de Deus. E eu, irmão, não tenho direito de pisar de qualquer forma nessa terra. Eu tenho que lhe respeitar. Eu tenho que ter reverência, porque você é uma terra do Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Enquanto eu adoro, coloque a mão aí no seu coração. Peça para Deus: Deus, me ensina a suportar a fraqueza dos mais fracos. Me ensina a suportar aquele irmão que dá dificuldade. É difícil, irmão. Sempre tem um lugar que é desafio, desafiador, que Deus ele vai te colocar. Ele vai te colocar. Ele nunca vai colocar tipo um João para andar com uma pessoa que tem a mesma personalidade de João, amorosa. Deus ele vai colocar João do lado de João, um Pedro de personalidade instável. É sempre assim, para você caminhar junto, para você crescer junto com ele. Amém? Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e fala assim: eu quero crescer junto com você. Olhe para ele e diga, olhe no olho dele e diga: eu quero crescer junto com você. Diga: você permite? Então vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com fruto deste novo coração. Abraça o irmão do teu lado e diga assim, ó: eu declaro. Abraça ele, sai do teu lugar, aproveita agora, diga: eu te amo. Diga: eu te amo, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga: preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo, olha que maravilha aí, ó, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido
irmão. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Podei vos assentar. Nós vamos servir ao Senhor como oferta para auxiliar o servo de Deus nas suas despesas, de estar de retorno, de vinda e retorno para casa. A irmã Ceci vai louvar a Deus. E nós vamos, enquanto ela louva a Deus, ofertar com amor. Já vamos encerrar, já estamos no final do culto. Mas com alegria, cantemos, engrandeçamos ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Igreja, me ajuda aí. Fui pega de surpresa. Todos louvem comigo, é bem conhecido. Aleluia! Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Cantem! Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Breve os anjos vão anunciar que Cristo em glória de glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Cantem! Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluias, aleluias, poderoso Senhor. Aleluias, aleluias, poderoso, aleluias, aleluia. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluias, poderoso Senhor. Obrigado, Senhor. Desperta a tua igreja, meu Pai. Aleluia, poderoso, aleluia. Visita, ó igreja de Jesus,
Deus, igreja. Vamos ficar atentos, que muito em breve o Senhor tocará. Aleluia, trombeta. E somente aquele que estiver ligado vai ouvir. E precisa viver em sintonia com o Senhor. Amém. Glória a Deus, muito bom, maravilha. Meus irmãos, nós queremos com alegria convidar aqui à frente o nosso irmão Maurino, ali do Gaivotas. Nosso irmão vai ser apresentado e está ali congregando, trabalhando. E também com alegria convidar aqui o pai, a mãe, o tio do nosso irmão Felipe. Glória a Deus. Nosso irmão Felipe e a nossa irmã Miriam com a sua família estão há algum tempo aqui congregando conosco. Vieram ali da igreja Deus é Amor e deram testemunho, estão dando testemunho. E agora trouxeram o pai, a mãe e o tio, né? Então, maravilha. Vem aqui à frente para o pessoal ver vocês. Peço por gentileza que vocês olhem para a igreja lá, para a igreja ver como vocês são bonitos e abençoados. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos apresentando, como os irmãos sabem, costume é que nós vamos recebê-los na ceia do Senhor. Mas eu quero já dar um bem-vindo a eles. Vamos dar aquele bem-vindo estrondoso no 3. 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedir a um irmão abençoado, obreiro, que venham aqui receber os irmãos. Na ceia eles serão assim recebidos como membros dessa igreja. A igreja está feliz? Diga amém. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Nosso irmão Maurino também, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, podem retornar, muito obrigado. Irmãos, com alegria também eu quero apresentar, os irmãos congregaram conosco aqui, o nosso irmão Odaí e a Eleni e o João Pedro. Aonde está essa família? Ainda está aqui? Está ali, ó. Que Deus abençoe, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor é bom e com certeza foi um tempo maravilhoso para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Também, bom, apresentar o Marco e a Maria Cecília. Aonde está esse casal? Está aqui, vieram também hoje ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Eles são bem-vindos, digam amém. Olha aí, vocês são bem-vindos, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, nós teremos amanhã, quinta-feira aqui, 2h da tarde, um mutirão para limparmos aqui a igreja e deixarmos essa igreja mais bonita do que ela é. Por que é que tem que ser à tarde o mutirão da limpeza? Para à noite o pessoal da ornamentação e o pessoal que vai colocar as cadeiras tenham assim tempo de poder trabalhar. No último congresso foi meio apertado, né? As irmãs saíram daqui quase 1h da manhã ou mais de 1h da manhã. Então às 2h, tanto jovens como irmãs, como irmãos, obreiros, que estiverem livres do seu tempo, vocês são necessários aqui nesta igreja. Amanhã nós vamos buscar mais de 100 cadeiras, amanhã vai ser uma grande bênção. Por que amanhã? Porque à noite a gente quer deixar tudo aqui já organizado, cadeira organizada, a gente quer fazer que nem fez da outra vez, colocar aqui pelo menos umas 400 cadeiras aqui, entre aqui dentro, um pouco lá fora, e nós vamos dar uma melhorada nesse som, vamos dar uma trocadinha nesse retorno aqui, que esses aqui parece que já pediram aposentadoria. Vamos jubilar esse retorno aqui em nome de Jesus, né? Já trabalharam demais para a obra do Senhor. E vai ser uma bênção com certeza amanhã. Então amanhã, quem puder estar aqui 2h da tarde, vamos estar aqui. Quem não puder estar 2h, vem um pouco mais tarde. Amanhã, de 2h a 9 da noite, vai ter gente aqui. E vai ser uma grande bênção. Pastor, vai ter comida? Venha, vai ter comida. Vai ter pão com mortandela. Aleluia. Quem não gosta, né? Fala a verdade. Então os irmãos são bem-vindos e necessários aqui. Viu, irmãos? Não deixe os irmãos, os líderes, trabalharem só. E sexta-feira nós vamos dar início ao nosso congresso de varões.
vai ser sexta, vai vir um pessoal de Peruíbe, diz que vem uns 50 varões de Mongaguá. Na sexta é Mongaguá. Pastor Leandro Ferrazoni vai pregar na sexta, vai ser uma grande bênção. Vamos ter sábado aqui o pastor Carvalho Júnior pregando e o pessoal de Peruíbe cooperando, vai ser uma grande bênção. E domingo pela manhã nossa EBD, nós não temos costume de cancelar nossa EBD. Ah, pastor, e se eu estiver cansado? Eu vou orar para Jesus te dar ânimo, viu? E não deixe de vir, viu, os obreiros, irmãos, por questão de combustível não, porque nós temos um Deus que serve, um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém, meus irmãos? O amém foi fraco aqui, viu? Por quê? Porque às vezes, irmão, meu combustível, eu não aguento vir 2 dias, irmão. A congregação mais longe que nós temos dá 14 quilômetros. Então, pelo amor de Deus, né? É do lado de casa. Ah, pastor, venha. Se você colocar propósito no coração, Deus te honra. Deus te abençoa. Deus faz bater na porta da sua casa e dizer, tome aqui, ó. Deus mandou vir te entregar essa bênção. Mas tem que ter propósito. Se ficar dando desculpa para não vir, porque tem gente que não quer vir e está doido por uma desculpa para não vir. Faça isso não. Tem um propósito. Eu vou os 3 dias de congresso, mas 2 dias, sexta e sábado. Domingo é cada um encerrando nas suas congregações. E aqui na sede o encerramento. Ah, pastor, é muito dia cultuando. Aproveita para purificar dos pecados. Aproveita que já tiver alguma coisa precisando purificar. Senhor, é 3 dias o Senhor me esmerilando aí para eu ficar mais crente. Não? 3 dias, irmão. Aí, e o irmão está dizendo aqui, o pastor, que você vai treinar para lá no céu, não vai ter, não é só 3 dias, não. Vai ser todo dia, toda hora. Vamos ficar de pé, igreja amada. Domingo à noite, o pastor Ademir vai estar pregando aqui. E os irmãos das congregações farão os encerramentos nas congregações. Então convide o pregador, põe o povo uniformizado, os varões, faz bonito, faz a festa lá de encerramento e grande vai ser a bênção, viu? O uniforme já está definido, aí é o mesmo da nossa sede, venha com o uniforme que aqui vai ficar bonito. A irmã lá disse que amanhã à noite vão lá para o Jardim Coronel, as irmãs, né? Vamos orar pela missionária Keila, parece-me que vai passar por uma cirurgia amanhã. Já passou, então vamos orar pela restauração da saúde da serva do Senhor. Oremos uns pelos outros, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, oração pelo pastor Mário, oração pelo amigo do pastor Sandro Alcinei e oração pela família da nossa irmã Betânia, que perdeu um ente hoje. Oremos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aviso que ali fora tem a cantina e tem o material da nossa limpeza também para os dirigentes buscarem. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pastor Walter vai vir fazer esta oração e logo após nós vamos para casa abençoados. Aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos, Pai. A gratidão, Senhor, por ter cuidado de cada um de nós esta noite. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito, Senhor, através da Tua palavra. Que cada um de nós possa ter recebido a nossa porção, Senhor. Da mesma maneira que nos trouxe, Pai, a esta casa, nos leve, Senhor, até que cheguemos aos nossos lares. Continua abençoando a Tua igreja santa e bendita. Continua abençoando o Teu povo, o Teu aprisco, porque a igreja é Tua, Senhor, e quem manda é o Senhor. Pai, abençoa-nos, protege-nos, nos dá dias abençoados, Senhor, para que possamos engrandecer o Teu nome. Abençoa-nos, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estendam as mãos. Nosso pastor que está nos visitando hoje ali, Assembleia de Deus de Sorocaba, vem aqui, em nome de Jesus, fazer da bênção apostólica. Foi colocado no grupo dos líderes hoje. Nós teremos uma rápida palavra com o pessoal aí que foi escalado, líder dos jovens, líder dos diáconos, para a nossa definição de alguns detalhes do congresso. A paz do Senhor, meus amados. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o grande, eterno e maravilhoso amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. E juntos possamos dizer: amém. Deus abençoe e obrigado. Obrigado, pastor. Glória a Deus.
Quem disse amém, cumprimente o seu irmão em nome de Jesus e diga para ele uma semana abençoada em nome de Jesus.